Então, vamos falar do tema que é imunidade matrimonial. Falar sobre casamento. O casamento foi em minha vida uma grande prova de proteção para mim ou para o homem. Então, este tema aqui pode ser um tema muito importante, pois ele faz uma comparação entre a imunidade espiritual do matrimônio com a imunidade física que se tem numa relação de fidelidade contra doenças sexuais. Já que dentro de um casamento não tem como uma pessoa transmitir doença sexual para a outra, pois se vive a fidelidade, um relacionamento com Deus, onde se tem vida e saúde, principalmente nas relações sexuais. Então, muitos homens e mulheres estão aqui por fadados a irem ao inferno por causa dos pecados sexuais, porque essas pessoas não se arrependeram desses pecados. Então, muito se deve aqui no mundo por falta de amor pela vocação, falta de amor pelo sacramento, falta de amor pela esposa, falta de fidelidade com Deus, certo? E isso, tanto para o padre que é vocacionado, também serve para os casais, ou as pessoas que não querem nenhum nem outro. Então, a fidelidade entre homem e mulher no pacto de vida gerado pelo sêmen permite uma forma de honrar a Deus através do santo matrimônio. Então, Deus sempre abençoa o homem e a mulher que vive a vida matrimonial segundo a sua vontade. Então, o matrimônio ele torna o homem imune aos pecados que estão presentes no mundo. É óbvio, se a pessoa se dedica ao matrimônio como vida espiritual e como a graça de Deus. Então, é uma união, um pacto entre três pessoas, certo? E também nos faz lembrar do caminho de Cristo, que o homem deve morrer para ser salvo. Então, isso aqui parte do princípio de que através do sacramento a pessoa morre para o mundo, ou seja, eu não vou poder ter outra mulher. Então, a maior graça que eu recebi no sacramento do matrimônio não foi necessariamente a graça do sexo, mas sim a graça de privação dele, pois a obra do matrimônio eu me poupei da necessidade de ter outras mulheres. E também, assim, me poupando, dentro da vida sexual, dos distúrbios, das desgraças, do sexo fora do casamento, que é chamado de adultério. E a graça de viver o sexo matrimonial e não confundir esses tipos de relações sexuais. E claro, também me poupar de ter um relacionamento com uma prostituta. Por isso que as pessoas que estão no matrimônio, elas acabam por usar o véu negro. De certa forma, o sexo matrimonial, ele vai proteger o homem da necessidade de buscar sexo de outra forma fora do casamento, ou seja, que não agrada a Deus. Também, de certa forma, protege do adultério, protege da pornografia, protege da masturbação e todos os pecados derivados que estão presentes no mundo. Então, ter uma vida a dois matrimonial é uma graça muito grande, pois é vivendo na saúde que você se protege da doença. Então, as consequências do pecado não atingem pessoas casadas, pois o sexo matrimonial é agradável para Deus e permite perpetuar não só a espécie, mas também a árvore da vida e também criar possibilidade de salvação de pessoas que podem adentrar os eleitos. Então, para o céu ser povoado, é preciso que o homem aqui na terra reproduza. Então, o matrimônio lhe dá sentido sagrado e também desejado por Deus. E esse sentido acaba aqui por preservar a saúde física, a saúde espiritual e sexual do casal, pois homens e mulheres casadas podem comungar com Cristo. Então, eu acabei por ganhar a vida espiritual, de certa forma, mais restrita e menos ligada à carne. Então, a minha igreja se expandiu no meu lar. Então, o matrimônio é um tapa na cara de Satanás. O demônio odeia o matrimônio, pois o homem que antes era escravo dos pecados da carne, como é o meu caso, ele começa a ganhar uma força de defesa no mundo espiritual, que é a proteção do sacramento matrimonial, que é a presença de Deus naquela vida, naquele casamento. Então o demônio odeia o casamento com força por causa da presença de Deus. E sabe que sua ação se torna mais difícil, pois o homem fica muito menos susceptível aos pecados da carne. Então acaba que cria uma barreira maior. Ela não impede do ser humano de pecar. Por exemplo, se eu quisesse cometer algum desses pecados ou me esforçasse para isso, eu não estaria 100% imune, por assim dizer. Mas, para quem quer viver o matrimônio e tem vontade de encarar a verdade, está cada vez mais protegido contra esses pecados. E, de certa forma, não vai excluir as influências negativas ou as influências do demônio, que possa vir de alguma forma enfraquecer o matrimônio, sem depender do livre-arbítrio. Então, para destruir o matrimônio, espiritualmente é indestrutível o matrimônio, pois é uma aliança eterna até que a morte separe, segundo a ordem de Deus.
Então, para enfraquecer o matrimônio, só a ação de Satanás não vai adiantar. É preciso que o casal esteja em pecado ou vivendo o pecado, ou que dê ouvidos ao demônio e use o seu livre-arbítrio contra Deus. Ou seja, é preciso que aquela pessoa manifeste outro pecado ou se afaste do matrimônio por livre e espontânea vontade de pecar, certo? As práticas sexuais elas também são muito importantes, pois há uma grande diferença da vida matrimonial e as relações sexuais praticadas no mundo. Pois o matrimônio não é uma vida sexual voltada para o ciclo de dopamina, mas sim para os ciclos de ocitocina. É um relacionamento a longo prazo, ou seja, que não é movido pelo prazer, mas é movido pelo amor, pela união, pela esperança, pela vida matrimonial. Então, como nós tínhamos falado, estar ao lado de uma mulher de verdade, uma mulher dos princípios de Cristo, poupa o homem de necessitar de relações sexuais com prostitutas ou viver de prostituição, certo? Pois o homem que consome materiais, conteúdos destes pecados acaba que por se tornar parte dele, ou seja, pode correr o risco de ter o destino traçado para o inferno, como aqueles que praticam tais atos. Então, quanto maior a caminhada no amor matrimonial, mais dignidade ela tem uma mulher, e menor é o barulho do mundo que possa interferir na relação. Então, a tendência do amor no matrimônio é ser um relacionamento crescente, pois assim como acumula os estoques de ocitocina, então cada vez o amor se torna mais profundo pela caminhada, pelas experiências com os filhos. Então, é um caminho crescente, que é o contrário do caminho do mundo, pois no mundo as coisas se deterioram e se tornam mais fracas. Nossa saúde, nossa beleza, nossa vitalidade, nossa força. Então, a maioria das coisas aqui se deterioram, porém o amor não. Então, por causa do matrimônio, o demônio perdeu força nesse quesito, no sentido de não é qualquer mulher que iria se aproximar de um homem casado a princípio, certo? Além disso, é uma vida mais libada. Então, é difícil de unir o homem casado com a prostituta, a não ser que ele já seja perverso por natureza. Então, é mais difícil de tentar o homem que está vivendo a graças matrimoniais, pois ele não trocaria um, um relacionamento de uma vida inteira por um relacionamento de um dia. Eu não trocaria a vida de ocitocina por uma vida de dopamina. Então, se eu fosse um homem solteiro, poderia ter tido uma vida de libertinagem, de vida sexual ativa e fora da graça de Deus. E isso seria muito ruim para aquele que deseja ser católico e alcançar a graça de salvação, pois queima seu relacionamento com Deus. E quanto mais oferenda de Satanás você aceita, mais elas ganham poder sobre sua vida. Não somente elas, mas também o demônio. Então devemos ter muito cuidado com as pombas giras, com as mulheres que vão nos levar ao pecado ou nos colocar em situação de pecado. E eu reconheço as graças que tive no matrimônio através de nosso Deus. Alcancei graças que eu jamais poderia imaginar. E os meus pecados, de certa forma, se tornaram pequenos diante da obra que Deus tem feito na minha vida, dentro do matrimônio, por me fazer crescer espiritualmente. Então, os pecados sexuais são os que mais levam as almas para o inferno. E isso quer dizer que a vida sexual é o calcanhar de Aquiles do homem, o que mais afasta o homem de Deus. Por isso, viver uma vocação é algo urgente, é algo necessário, é algo que o homem não deve negar nunca, pois é quase impossível hoje em dia ir para o céu sem viver uma vocação, pois é preciso dela para que o homem possa amadurecer e atingir plenitude na sua vida espiritual, e que o homem se torne responsível à vontade e à verdade de Deus. Por isso eu agradeço muito por toda essa imunidade, por toda essa proteção que é estar debaixo das asas de Deus no quesito do meu matrimônio, que me permitiu evoluir a ponto de, aos poucos, ir abandonando as minhas práticas sexuais de pecado. E por isso que eu agradeço a Deus por tudo.